boa tarde. Estamos em direto. Olá, estão-me a ver? Olá. Estou torta ou como é que isto está? Estamos a vê-la muito escuro, mas acho que o que importa é ouvir, sobretudo. Ah, Mas desejo uma estão-me a ver muito. torta ou direita? Eu estou a ver muito escuro, por isso é que não sei se está à torta ou se está à direita. Mas. Vamos ver se eu consigo ver melhor. É, é. Agora sim, já estamos a ver melhor. O problema é que assim, Muito eu boa tenho que fazer tarde. isto para ir. Sim. Miguel, para isto ser assim, em vez de ser assim, Eu acho que não consegue. não? Assim está bom, assim está bom. Nós estamos. Pois, mas é que assim eu tenho que estar a segurar com a mão e de outra maneira Pois. a segurar com a mão era bastante. Ora bem. E não dá para isto pôr isto em. Veremos. Ok, eu arranjo de outra maneira. Vamos tentar. Desejo a todos uma muito boa tarde, em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Iniciamos hoje a primeira entrevista à candidata, neste caso presidencial, às presidenciais do próximo ano. Durante o mês de janeiro vamos também entrevistar alguns dos candidatos, e digo alguns porque não obtivemos ainda a confirmação de todos os candidatos presidenciais, mas posso adiantar que já no início da próxima semana entrevistaremos o candidato André Ventura, mas hoje iniciamos com a candidata Ana Gomes às presidenciais do próximo ano. Começo por agradecer a gentileza e a amabilidade por ter aceito o nosso convite. E o objetivo é, durante a próxima meia hora, contactar com os alunos da Universidade de Lisboa. A Ana é uma alumna da nossa universidade, não é? Licenciou-se em Direito, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. E eu gostava de começar por perguntar, e entrando aqui na onda da Universidade de Lisboa e da Faculdade de Direito, a Ana esteve na Faculdade de Direito antes e no pós-25 de Abril, viveu o 25 de Abril também dentro da universidade e todo o tumulto que se seguiu. O que é que recorda desses tempos? Olá, tenho muito gosto em estar em direto convosco da Associação Académica da Universidade de Lisboa, sim, que é a minha universidade, é a minha alma mater, na Faculdade de Direito. Entrei em 1972, logo a seguir ao assassinato do estudante Ribeiro Santos pela PIDE. A faculdade esteve fechada, toda a academia esteve fechada durante um mês depois do assassinato, e só começámos as aulas em novembro de 72. Quando chegou o 25 de Abril, eu estava suspensa da faculdade. Havia 11 estudantes, entre os quais João Soares, Garcia Pereira, Liliana Palhinha, que tínhamos sido suspensos. No tempo, portanto, porque naquela altura tínhamos a faculdade ocupada pelos chamados gorilas. Nós chamávamos gorilas, eles oficialmente eram chamados de vigilantes, mas eram uns tipos de comandos da guerra colonial que vinham para ali para intimidar os estudantes, para bater nos estudantes, dentro da faculdade. Era um ambiente sinistro. Eu, portanto, estava suspensa quando chegou o 25 de Abril e só voltei à faculdade em novembro de 74, porque entretanto tinha ido arranjar um emprego, tinha ido casar-me, etc. Voltei, portanto, já em novembro de 74, quando fui eleita para a direção da Associação de Estudantes, e reaberta nessa altura, e para a direção da faculdade. Foi eleito no dia 7 de novembro de 74 uma direção coletiva de 4 estudantes, 4 professores. Eu era uma delas, um dos estudantes. E depois voltei a interromper a faculdade no ano de... Trabalhei muito na faculdade naquele ano 74, 75, para pôr a faculdade a trabalhar, a organizar-se, a organizar as turmas, etc. Tal era, de facto, a bagunça, a confusão naquela altura.
Afastei-me para trabalho político no MRPP em meados de 75 até ao final do ano de 75. Em 76 decidi sair do MRPP, logo no princípio, em janeiro, e voltei à faculdade e a acabar a faculdade. Portanto, voltei e acabei por me formar em 79 e não em 77, como devia ter sido se tivesse tudo sido linear. E ainda dei aulas, voltei à faculdade, mas voltei à noite, porque estava a trabalhar durante o dia. Gostei do ambiente à noite, gostei mais do ambiente à noite, devo dizer, porque as pessoas à noite eram mais motivadas no estudo, eram estudantes trabalhadores, tinham mais motivação nos estudos. E até cheguei a ser monitora da cadeira de Direito Internacional e Económico, e foi assim que concluí o curso. E portanto, eu devo dizer que quando voltei à faculdade anos mais tarde, muitos anos mais tarde, já era eurodeputada, porque me convidaram por qualquer coisa, eu tive uma sensação horrível quando voltei a entrar na faculdade, devo dizer. Eu, aliás, até escrevi um artigo para a Associação de Estudantes, aqui há um ano ou dois, sobre isso. Eu tive uma sensação horrível porque achei que, é claro que a faculdade já estava diferente e estava melhor em muitos aspectos, mas havia outras coisas que continuavam sempre com um ar soturno, aquele átrio. Sim, sim. E eu lembro-me de ter pensado, mas como é que eu aguentei aqui tantos anos? Ok. Bom, mas tirando isso, isso é mais, digamos, um espaço físico. Tenho boa recordação da faculdade, do que aprendi, dos colegas, do ambiente de luta política. Era inevitável ser contagiado, eu tinha que ser contagiado pelo ambiente de grande tensão que se vivia na Faculdade de Direito naqueles anos antes do 25 de Abril. A presença dos vigilantes tornava a opressão muito sentida pelos estudantes dentro da faculdade. Mas considera que a Faculdade de Direito era vista como uma faculdade perigosa, ou os alunos da Faculdade de Direito eram vistos como perigosos, uma vez que talvez eram dos que tinham maior consciência política e dali também saíram muitas das pessoas que vieram a desempenhar cargos importantes no país. Dali já saíam os dirigentes os principais dirigentes do Estado Novo. Também saíram daquela faculdade. Exato, também é verdade. Tinham os dois lados, não é? A faculdade era, por um lado, um reduto de reacionários e de gente do regime, mas também tinha gente capaz de pensar fora da caixa, gente interessante, e foi essa gente que eu procurei ligar-me quando entrei na faculdade e de quem trago muito boas recordações. Aí estudou-se e portanto foi gente que, por um lado, portanto, fazia o que era suposto fazer-se numa faculdade de Direito, que é estudar Direito, mas também pensar a sociedade no seu conjunto e não abdicar das responsabilidades de sermos cidadãos. E eu acho que também aprendi isso na Faculdade de Direito e sobretudo também no próprio contacto com os outros estudantes. Havia uma vida associativa bastante intensa, não obstante a associação estar até encerrada antes do 25 de Abril. Ok, portanto, de facto, podemos dizer que a Universidade deixou um legado importante em si também e na pessoa que é. Aproveito para relembrar ou informar que todas os colegas que estejam a ver podem colocar questões à candidata que depois serão selecionadas e consoante o tempo as mesmas serão postas. Pude ler que, e isso foi logo no início também da sua campanha e da sua candidatura, que a carta de um jovem de Fanzeres foi muito importante para aceitar a candidatura, no caso ser candidata às presidenciais do próximo ano. O que é que essa carta tinha de tão especial? Bom, antes de mais deixem-me explicar que estão a ver-me aqui aos trameliques porque eu estou num carro. Sim, nós já percebemos. Campanha e não obstante estarmos numa autoestrada e está a tremelicar muito. E eu estou a segurar o telemóvel com a mão.
Mas, sim, sem dúvida, foi muito importante essa carta que eu recebi do Pedro Limões, que é um jovem estudante de engenharia na Universidade do Porto, e que me escreveu em junho uma carta a dizer que eu tinha que ser candidata, era importante ser candidata e representar o campo democrático que eu represento, e que muitos jovens olhavam para mim como uma pessoa em que confiavam e, portanto, que eu poderia ser inspiradora também pela minha própria experiência de vida. E eu devo dizer que reparei nessa carta, porque, antes de mais, estava muito bem escrita. Ok, pronto. Está muito bem escrita. É um português muito correto e muito interessante aquele que o Pedro usou. Eu não conhecia o Pedro pessoalmente. Fiquei sensibilizada por ser um jovem de 18 anos a dizer-me aquilo, que me deu um sentimento de responsabilidade. E eu estava justamente numa fase, quando recebi a carta, em junho, nem a pude ler com muita atenção, li assim na diagonal, deixei-a de lado, porque também estava num período complicado da minha vida pessoal, com o meu marido doente, etc. Mas depois, logo a seguir ao meu marido ter falecido, reencontrei a carta quando estava a arrumar documentos, e então lia com mais detalhe, e ela de facto teve muito impacto no meu convencimento que se calhar tinha mesmo que avançar para esta candidatura. E foi muito importante ser um jovem a dizer-me isso, porque uma das razões porque eu me candidato é pelos jovens do nosso país. Eu não sou jovem, tenho 66 anos. Acho que o que eu sou já era quando era jovem, e, digamos, ou quando eu era jovem, as experiências que vivi no tempo da ditadura, mas também depois no tempo da construção da democracia, explicam o que eu sou. E eu estou muito preocupada com o legado da minha geração para os jovens. Estou realmente muito preocupada, porque eu acho que eu tive, enquanto jovem, muito mais oportunidades que têm os jovens hoje. Não obstante os jovens hoje terem muito mais qualificações e muito mais acesso a bens materiais do que a minha geração tinha, há muitos aspectos que falham aos jovens e têm muito menos oportunidades, em certo sentido. Então é contraproducente, considera portanto, que hoje é mais difícil, ou seja, o que é contraproducente com a evolução, porque nós esperamos sempre que a geração que segue tenha mais oportunidades e tenha uma vida mais facilitada. Então quais são os aspectos? Por exemplo, já sabemos que a educação se democratizou, mas por outro lado, por exemplo, o acesso à habitação, a questão da própria constituição da família, a insegurança, são aspectos que ajudam justamente a contrariar esta tendência natural que seria de uma evolução positiva das condições e das oportunidades que seriam dadas aos jovens? Tem toda a razão. Sim, por um lado, os jovens hoje têm há um acesso mais democrático à educação, e nesse aspecto o nosso país avançou extraordinariamente, e sem dúvida que foi graças à democracia que este avanço foi possível. Temos hoje jovens muito mais qualificados, sem dúvida, muito mais habilitados até a compreender o mundo. Mas, por outro lado, na sociedade, e não é só na sociedade portuguesa, houve muitas perversões que também se refletem e que limitam as oportunidades aos jovens. Desde logo, as teses neoliberais que prevaleceram na política e na economia nas últimas décadas e que semearam grandes desigualdades, grandes injustiças, desvalorizaram o fator trabalho, mesmo quando o trabalho é qualificado. E hoje o que temos mais é jovens altamente qualificados, mas a viver em situação de total insegurança, de precariedade.
Eu, quando era jovem, e olha, quando fui suspensa da faculdade, em Sim. janeiro de 74, arranjei emprego do pé para a mão. Uhum. Uh, e fui trabalhar para uma empresa. Hoje não é assim tão fácil, mesmo quando os É jovens verdade. são qualificados. Quando quis casar, foi também mais ou menos nessa mesma altura, eu ia entregar os papéis para o casamento no dia 25 de Abril, depois foi no dia seguinte. Sim. e, e arranjei casa. Foi possível arranjar casa e com alguma ajuda dos pais, mas pagar uma renda de casa. Ora, hoje a maior parte dos jovens não tem essa possibilidade. Nem de ter emprego, nem, portanto, e a segurança, digamos, de emprego e da autossuficiência, nem de ter casa. Muitos dos jovens estão em casa dos pais, não têm autonomia e, portanto, não têm autonomia para constituir família, etc. E, não obstante, serem jovens altamente qualificados, às vezes com muito mais qualificações que eu tinha na altura. Eu não tinha sequer o curso de Direito completo nessa altura. E, portanto, acho que isso tem tudo a ver com esse capitalismo selvagem e desregulado que resulta dessas teses neoliberais que prevaleceram nas últimas décadas, que acentuaram as desigualdades. E também com outro aspecto. No tempo em que eu fui jovem, nós não podíamos deixar de ser interpelados pela situação política. Não era só digamos, de repúdio ou de adesão ao regime, mas era também a recusa da guerra colonial. Nessa Claro. altura, os jovens portugueses, os homens, iam para a guerra colonial ou tinham que ir para o exílio. Exato. E isso era uma coisa altamente mobilizadora dos jovens contra a guerra, a maior parte. Exatamente. E de certa forma contra o regime, não é? Porque Exatamente, as contra o questões estavam interligadas. E, portanto, exatamente. E, portanto, isso era altamente mobilizador politicamente dos jovens. Hoje, infelizmente, a maior parte dos jovens são bastante alienados. Não há aqui uma causa comum, não é? Na altura havia uma causa comum. Ao futebol, Ao que é, futebol, sim. que é o verdadeiro ópio do povo. No meu tempo Sim. dizia-se, era a velha fase de Marx, que a religião era o ópio do povo. O ópio do povo hoje é o futebol. E eu comecei a ver isso quando já a embaixadora na Indonésia via todos os dias a RTPI e só via futebol. Ainda estávamos na idade da pedra relativamente ao domínio do futebol hoje nos canais da televisão. E isso é altamente alienado das pessoas. E, por exemplo, eu vejo hoje comportamentos tribais em função dos clubes de futebol. E eu não tenho nada contra os clubes de futebol e não tenho nada contra o desporto. Pelo contrário, acho que é altamente importante do ponto de vista social e até educativo, etc. Mas a forma como o futebol profissionalizado acaba por também alienar as pessoas para além de, enfim, de ter todos os esquemas de captura de agentes do Estado, e não estou a referir-me a nenhum clube de futebol em especial, estou-me a referir a todos, aos principais. Isso é muito perverso, digamos, do ambiente relativamente ao que se vivia na altura em que eu fui jovem. E, portanto, eu tenho a sensação que, para mim, de facto, era uma responsabilidade, é uma obrigação chegar-me à frente, agora que sou uma reformada, Sim. mas que tenho uma experiência de vida interessante e que eu posso pôr ao serviço do país, desde logo na campanha, e sendo eleita como Presidente da República, fazendo a diferença pelos jovens, por uma agenda que sirva aos jovens. Eu acho que há coisas hoje que mobilizam os jovens, talvez como mobilizavam a minha geração. Hoje, por exemplo, as questões das alterações climáticas, do combate às alterações climáticas, é uma causa que os jovens melhor que ninguém percebem. As questões do combate à precariedade, à insegurança, em que vivem a maior parte dos jovens, por mais qualificados que sejam. Ainda hoje estou a regressar de uma visita aqui à zona da Nazaré e de Peniche, e comecei o dia a visitar umas instalações do Sete Mares, do Instituto Politécnico de Leiria, especializado em Biologia Marítima.
e fartei-me de encontrar doutorados e doutorandos que estão muito apreensivos em relação ao seu futuro, porque as bolsas que eles conseguem durante o tempo do doutoramento são precárias, mesmo depois de doutorados não têm emprego garantido. Certo. E portanto, é exatamente por uma agenda que faça a diferença para os jovens, uma das razões porque eu me candidato. Também devo dizer, mais de metade dos jovens do nosso país, como da população do nosso país, são mulheres. E eu também quero fazer a diferença pelas mulheres. Por parte das mulheres, sim. Jovens. Ana, deixa-me só perguntar, nós, candidatas à presidência da República, tivemos, creio, agora a Ana Marisa Matias, creio que tivemos a Maria Lourdes Pinto da Silva, já há muitos anos que foi a única mulher a exercer o cargo de primeira-ministra num governo de iniciativa presidencial. De facto, essa questão da igualdade é importante e a Ana quer levar essa bandeira consigo também. Exatamente. Eu tive a felicidade de conhecer e até de trabalhar de perto com a engenheira Maria Lourdes Pinto da Silva, quando ela era consultora do general Ramalhianes. Que a Ana também foi consultora do general Yanes. Sobre Timor que vinham e que eu encaminhava para ela. e sim, a engenheira Maria Lourdes Pinto da Silva foi primeira-ministra só por 6 meses e num governo tanto de curta duração de iniciativa presidencial, exatamente de iniciativa do general Ramalhianes. Eu penso que ela foi pioneira, mas passaram 40 anos e é inacreditável que até hoje ainda nenhuma mulher tenha sido Presidente da República ou nenhuma mulher tenha sido outra vez Primeiro-Ministro e que haja tão poucas mulheres ministras no governo. E portanto ainda o que mostra que nós temos um grande caminho ainda a fazer. Hoje temos leis sobre a paridade que impõem a paridade, mas não são cumpridas por muitas organizações, incluindo instituições do próprio Estado, incluindo empresas públicas. E portanto há todo um trabalho de persuasão, de fazer a realidade adequar-se às leis que temos e essas leis são graças ao PS, sem dúvida, fizeram a diferença, mas há todo um trabalho de vigilância persistente que é preciso ter alguém no posto de comando para levar a cabo, e é exatamente isso que eu me proponho fazer sendo eleita Presidente da República. Acho que poderei fazer uma grande diferença pelas mulheres do nosso país e em particular pelas mulheres jovens, que têm que ter tantas oportunidades, todas as oportunidades que os homens já também precisam de ter. Deixe-me só ainda perguntar, uma vez que teve uma experiência próxima com o general Ramalhianes, o que é que ele ensinou, o que é que aprendeu com ele no exercício, trabalhou com ele na Casa Civil, creio eu, não sei se chamava assim na altura, o que é que aprendeu dessa experiência e que proximidade é que lhe dá essa experiência justamente ao cargo de Presidente da República? Bom, sim, trabalhei 3 anos e meio, quase 4 anos com o general Ramalhianes, era assessora diplomática, era consultora diplomática na Casa Civil e trabalhava, portanto, todas as áreas da política externa de que ele tratava e a organização das visitas dele ao estrangeiro e as visitas de chefe de Estado e tive, além de mais, o privilégio do Presidente que gostava de mim como sua intérprete e, portanto, interpretei eu muitas conversas. Houve muitas conversas com outros chefes de Estado e do Governo que só eu é que lá estive. Ok. Isso é um privilégio, foi um privilégio, não foi? Houve algumas muito interessantes, estou-me a lembrar de uma em particular com o Presidente Mitterrand, poucos dias antes da assinatura do Tratado da União Europeia, de Portugal às então comunidades europeias, foi memorável. Mas o general Ramalhianes, antes de mais, era um exemplo de verticalidade. Um exemplo extraordinário de verticalidade, de seriedade, de espírito de missão, de frugalidade, no bom sentido. Houve uma altura em que eu trabalhava com o general Ramalhianes que ele ganhava menos que um secretário de Estado. Ele, como Presidente da República, ganhava menos que um secretário de Estado. E, no entanto, ele e a sua mulher sempre nos representaram impecavelmente e era um gosto trabalhar com ele porque ele era muito trabalhador, lia tudo com grande
detalhe todas as pastas que vinham, por exemplo, do Mené e que eu lhe mandava. E era uma pessoa séria. Eu, em todos os momentos em que estive ao lado do Jornal Ramalhianos, por exemplo, nas conversas com interlocutores estrangeiros, eu sentia um grande orgulho na prestação do Jornal Ramalhianos como nosso presidente, como nosso chefe de Estado. E depois era uma pessoa, ele tinha um humor especial, ele era um tímido, mas é um tímido, mas tem um humor muito especial, sarcástico. Eu tinha uma relação muito boa, muito franca com ele, tinha e tenho. Até hoje somos muito amigos, ele e da sua mulher, a doutora Manuela Lianes, e portanto, acho que as experiências que vivi em Belém também foi um privilégio, obviamente, eu era uma jovem diplomata, tinha 2 anos de Mené quando fui trabalhar com o João Ramalhianos em 82, e devo dizer que foi para mim um privilégio trabalhar na Presidência da República e, no fundo, ver o conjunto da administração pública portuguesa que ali se podia ver, não é? Enquanto que se eu estivesse apenas numa repartição do Mené, enfim, tinha uma visão de um setor da administração pública. Isso foi um grande privilégio, e participar nas visitas com outros chefes de Estado, sem dúvida que houve um grande desemborranço, digamos, diplomático até, trabalhando nessas funções. Eu fiz, por exemplo, a interpretação das conversas do Jornal Ramalhianos com o presidente Reagan, com a rainha Isabel de Inglaterra, enfim, e portanto há histórias muito divertidas, há momentos muito que me marcaram, mas sobretudo, sim, foi um privilégio trabalhar com ele, foi uma escola de correção de sentido de Estado, e eu ainda há dias referia que, por exemplo, alguém me perguntava se eu, por exemplo, como Presidente da República, iria continuar a twittar como tuito agora. Sim, sim. E eu disse que é evidente que não. Que não. Não, continuarei a twittar, mas serei, como a falar, muito mais judiciosa, muito mais criteriosa, porque eu acho... Não quero seguir certamente o exemplo do Presidente Trump, não é? Exatamente. E, sobretudo, não quero também seguir o exemplo do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que não é propriamente, não é pelo tweet, mas que eu acho que banaliza a intervenção presidencial. E a intervenção presidencial não pode ser banalizada. Tem que ser valorizada. Cada vez que o Presidente fala, as pessoas têm que ouvir, têm que dar atenção. Não pode falar por dar cá aquela palha, por motivos de cacaracá. E eu acho que isso, sem dúvida, foi também uma das lições que eu aprendi com a presidência do Jornal Ramalhianos. Muito bem. Para terminar, vou colocar aqui uma questão que foi deixada aqui por um estudante da nossa universidade. O João Fontes pergunta: o que é que distingue, a nível programático, a sua candidatura da candidatura de Marisa Matias? Bom, a nível programático, os presidentes da República não têm que ter programas, porque eles não são governo, não são os presidentes que governam, como os estudantes de Direito bem sabem. Mas eu acho que quem se candidata a presidente tem que ter compromissos eleitorais. E eu apresentarei os compromissos eleitorais. Eu tenho vindo a falar deles nas viagens, nas visitas que vou fazendo pelo país. E em todas as áreas eu acho que poderei fazer uma grande diferença, por exemplo, em relação ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Olhem, desde logo, exatamente nessa empenho no resolver e dar oportunidades aos jovens. E não é para o futuro, é agora, aqui e agora. As questões do emprego jovem têm que ser resolvidas e do emprego decente e de qualidade têm que ser resolvidas aqui e agora. Não me conformo que os nossos melhores e mais qualificados jovens tenham que emigrar para sentir que têm oportunidades de realização pessoal e profissional. Esta será, sem dúvida, uma preocupação minha, e eu sei que ela é muito importante, não apenas para os jovens, mas é importante para os seus pais e para os seus avós. Para a própria estabilidade da família. Exatamente. Depois, tudo o que diga respeito, por exemplo, à saúde. Eu sou uma firme defensora do Serviço Nacional de Saúde, e não podemos continuar a deixar que 41% dos recursos
do Orçamento de Estado para a Saúde vão para os privados. Eu não tenho nada contra os privados, mas que os privados ganhem dinheiro não à conta do Orçamento do Estado, e que o Orçamento do Estado possa ser canalizado para o Serviço Nacional de Saúde, que é quem, como estamos a ver no Covid, nos tem valido, e que tem e também muitas outras questões em que precisa de ser claramente reformado. Não é possível pensar que também vamos manter os nossos melhores quadros de profissionais de saúde se não são reestruturadas as carreiras médicas, de enfermeiros, de assistentes operacionais, etc. E há aspectos de reorganização do próprio Serviço Nacional de Saúde que também são muito importantes, de articulação dos hospitais, dos centros hospitalares, com a rede de cuidados primários, com a rede de cuidados, cuidados continuados, etc. Depois, na educação, eu sou um produto da escola pública, também acho que a educação pública tem, de facto, já referi, um papel extraordinário na democratização e na qualificação dos nossos cidadãos, mais se pode fazer, e há certamente muitos aspectos de articulação até ao nível do próprio ensino superior e da articulação das universidades com a vida empresarial. Temos bons exemplos, mas exemplos que precisam de ser replicados. E há outros aspectos do ensino que passam também pela reorganização das carreiras docentes. Por exemplo, houve números recentemente sobre o envelhecimento dos professores no ensino secundário e básico, que é altamente preocupante. Não temos que atalhar isto rapidamente. Depois também, olho na política de regionalização. O professor Marcelo Rebelo de Sousa tem sido um dos grandes boicotadores, enfim, tem sido um dos grandes opositores de uma política de regionalização. Eu acho que o nosso país está bloqueado e precisa de uma política de regionalização. É evidente que a Constituição determina que haja uma consulta para um processo de regionalização, mas não é preciso que haja consulta para, na prática, se poder avançar na descentralização e na desconcentração administrativa, que está também prevista na Constituição sem entraves. E pode-se fazer muito aí para garantir uma gestão de proximidade aos territórios que precisam de ser repovoados no nosso país, que têm grandes potenciais económicos e estratégicos e que estão hoje a ser desaproveitados. Por exemplo, o nosso chamado interior tem um potencial incrível, até pelas sinergias transfronteiriças que permite fazer com regiões de Espanha, e nós não temos sabido aproveitar e desenvolver o interior, e portanto acho que aí são precisas políticas completamente diferentes das que até aqui têm sido aplicadas. Nas questões laborais, já referi de alguma maneira, mas por exemplo, eu sou muito defensora do incentivo à concertação social e à contratação coletiva, e acho que o atual Presidente tem favorecido, por exemplo, receber representantes das ordens profissionais e representantes de associações patronais, mas não os sindicatos. Acho que os sindicatos são parceiros essenciais. Como Presidente da República, a minha porta estará, obviamente, aberta também aos sindicatos, e no sentido de promover a concertação social e a contratação coletiva, e é evidente que as questões da justiça, de todo o tipo de justiça social, mas sobretudo justiça, funcionamento da justiça, as questões da justiça fiscal são para mim da maior importância, e como Presidente da República não deixarei de existir a magistratura de influência no relacionamento com os outros órgãos, no respeito da separação de poderes, naturalmente, com o Governo, com o Parlamento, mas também com os representantes de justiça, a PGR, a provedora de justiça, para garantir que a justiça funciona. Hoje nós temos verdadeiros bloqueios no sistema de justiça, e vocês, estudantes de Direito, sabem bem que justiça demorada é justiça negada. É o que temos mais, é justiça demorada, e ainda por cima em questões essenciais para a confiança dos cidadãos nas próprias instituições democráticas. Por exemplo, no combate à corrupção, no combate à grande criminalidade económica e financeira, no combate ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. Estas matérias são áreas onde a justiça não tem funcionado, não está fechada para funcionar, tem que ter os meios, tem que ter um nível de exigência, também tem que ter o encorajamento para os muitos profissionais bons e sérios
que existem e querem fazer o seu trabalho e quantas vezes vêm de mãos atadas. Portanto, há muitas áreas em que eu posso fazer uma diferença e posso assumir compromissos eleitorais, e já falei também aqui das questões ambientais, que são da maior importância não apenas para os jovens, mas sobretudo para a nossa sobrevivência e para a sobrevivência do planeta. Claro. É uma matéria em que o atual Presidente da República não tem dito rigorosamente nada, onde temos imensos problemas reais aqui em Portugal, com casos de poluição de aquíferos e de destruição da qualidade dos solos, por exemplo, no Alentejo, com as culturas intensivas, de outros aspectos da transição energética, que têm um grande potencial para a criação de emprego decente e que vão exatamente no sentido da criação de total emprego de qualidade em que Portugal tem que investir, e que estão obviamente ligados também a uma estratégia de combate às alterações climáticas. São tudo matérias em que eu posso assumir compromissos eleitorais, de, sendo Presidente da República, me empenhar junto dos outros órgãos de soberania para que estas questões não caiam em saco roto, para pedir responsabilidades, para pedir funcionamento das instituições. O chamado regular funcionamento das instituições democráticas não é só o adjetivo regular que importa, é o substantivo funcionamento que importa. E no sistema político português nós temos visto muitas vezes demasiado disfuncionamento. Eu, como Presidente da República, quero garantir o funcionamento e acho que posso fazê-lo com uma intervenção discreta, ou às vezes menos discreta, mas para que os diferentes órgãos de soberania efetivamente funcionem. Muito bem. Num ápice passaram-se 40 minutos, 10 minutos acima daquilo que era o programado, mas para que foram 40 minutos bem passados. Agradeço muito à Ana e sobretudo agradeço até o esforço físico de estar aí a segurar o telemóvel. Nós entendemos que de facto isto é complicado, andam em campanha de um lado para o outro, e tanto naturalmente que isso também leva a um enorme desgaste físico, é normal, mas agradeço muito esta meia hora. Creio que os estudantes da Universidade de Lisboa, aqueles que nos acompanharam e aqueles que podem depois ir rever esta entrevista, ela vai estar aí a ser também a passar nos próximos dias nas redes sociais. Agradeço muito, muito este momento que nos dedicou em nome da Associação Académica da Universidade de Lisboa. O meu gosto a vocês. Como diz aqui uma pessoa, vamos cuidar de Portugal. Exatamente, vamos cuidar. Esse é o seu lema e assim espero. Muito obrigado, Ana. Obrigada. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam.